Olá, tudo bem? Boa noite a todos. 20 horas e 29 minutos, 7/7 do ano de 2024. Desejo a todos a paz do Eterno. Amém? A Hakadosh Baruch Hu abençoe a vida de todos vocês. Amém? Bom, quero falar mais uma vez aqui sobre os primeiros cristãos. É importante enfatizarmos isso, amém? É muito importante a gente aprender com a Bíblia, a verdade bíblica, né? Você pode não gostar do que eu falo, simplesmente não aceitar. Mas se você se declara um cristão, você deveria imitar ou deve estar seguindo as instruções do Cristo, hipoteticamente, vamos falar aqui, deu origem ao cristianismo. Porque um cristianismo sem o Cristo não faz sentido. Então, se você tem um Cristo e alguém diz que é cristão, dá a entender o que Paulo diz: sedes os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se você segue a Cristo, você está seguindo o que ele ensinou. Isso é óbvio. Mas se você diz que é um cristão que não segue nada do que Cristo disse, aí eu falo com todas as letras: você é uma farsa. Mesmo sem você saber, se você não segue os ensinos do Cristo, qual o sentido de se intitular cristão? E como é que eu sei que eu estou seguindo a Cristo? Pelo que ele falou, ora. Ele disse: tome sua cruz e vem depois de mim. Vocês estão limpos pela palavra que eu tenho vos dito. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Ora, você é um cristão autêntico? Tem que haver características desse cristianismo primitivo. Ou senão, você foi enganado e você é uma fraude. Mas muita gente não tem coragem de falar isso. Mas como eu tenho coragem de falar isso e de provar o que eu estou falando? Porque eu uso a Bíblia. Então, mesmo que você não goste, eu não estou nem aí. Podem discordar de mim. Só não vão provar que eu estou indo contra a Bíblia. Que eu estou ensinando um sofisma. Ou que eu estou falando dogmas. Porque tudo que eu falo aqui eu provo na Bíblia. Eu dou versículos. E vamos começar com Mateus 28. Se é que tem na sua Bíblia. Porque é bem possível que só haja esse versículo na minha Bíblia. Porque no mundo que a gente vive hoje, de pessoas que se intitulam cristãos, messiânicos, mas que não concordam com a Bíblia, não está no gibi. Eu não concordo contigo, Cunha. Baseado no quê? Eu vou te dar os versículos bíblicos. Eu vou te mostrar na Bíblia explicitamente. Aí você chega e diz que não concorda comigo? Não, meu filho. Você não concorda com a Bíblia. Não é comigo. Eu não escrevi Bíblia. Não tem aqui Felipe Cunha escreveu livro 1, 2. Não. Sou um estudante da Bíblia, um ensinador das Escrituras, que provo com as Escrituras o que temos que fazer na nossa vida. E agora, se a pessoa não quer seguir as Escrituras, aí não é comigo, né, gente? Eu estou aqui para ensinar o que está na Bíblia. Mateus 28, 19. E de
portanto, fazer discípulos de todas as nações. A palavra discípulo, talmid, configura aprendiz, alguém que quer aprender algo, alguém que vai ser ensinado em algo, alguém que não sabe, mas vai aprender. Então, o que Cristo ensinou durante os 3 anos e meio, ele convoca 12 para serem os seus representantes. Esses 12, Judas sai de cena, vem Matias. Então nós temos 12 que serão os apóstolos. O Shalia é o enviado, alguém que leva uma palavra. O Shalia, em grego, apóstolo, são os 12. Paulo, ele é um mensageiro, como Barnabé. 12, só existiram 12. Tá ok? Então, nós temos os ensinos de Yeshua, do Cristo, alguns chamam de Jesus, erroneamente, mas tudo bem, vamos lá. Yeshua, então, o Cristo prega 3 anos e meio, chama 12 para irem e fazer o quê? Ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu tenho vos ordenado. Yeshua disse, vão e ensinem, façam discípulos, o quê? Iniciantes nesse discipulado, e vocês vão ensinar para essas pessoas o que eu, Yeshua, ensinei a vocês. Então não há autorização do Cristo de fazer a moda vão-se embora, fazer do jeito que eu quero, ensinar o que eu quero. Pela Bíblia, eu devo ensinar o que Cristo ensinou. Agora, você está preparado para aprender o que Cristo ensinou? E uma das coisas que Cristo ensinou, negue-se a si mesmo. Quem não se aborrece, não aborrece mãe, pai, filho, não é digno de ser meu aluno. Vocês serão perseguidos, expulsos de sinagoga. Só vai ser expulso de sinagoga verdadeiros discípulos. Falsos discípulos viram artistas. Verdadeiros discípulos são perseguidos, caluniados, defamados, traídos. Paulo disse assim, quem quer viver em Cristo piamente, padecerão perseguições. Se você for um falso discípulo, não vai acontecer nada contigo. Agora, o verdadeiro discípulo se posiciona. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, não se deve comer, não se deve ter unidade com quem dizendo ser irmão for prostituto, for avarento, for roubador, e ele vai falar ali de pessoas que estão vivendo a vida de qualquer maneira. Então, quando você começa a se posicionar, primeiro que Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para nos arrependermos. O Eterno nos chamou para sermos santos, sim. Tem gente que diz, mas eu não sou santo não, então você é profano. Eu não sou justo não, então você é injusto. Seu lugar no inferno está reservado. Porque se você não é santo, tu é profano. Não tem meio termo. Ou tu tá de um lado ou você tá do outro. Sai do muro. Esse tipo de mensagem não dá joia, não viraliza. Eu tô 14 anos aqui, por que não viraliza? Porque eu não prego o que o mundo quer ouvir. Porque se eu pregasse o que o mundo quer ouvir, eu não seria discípulo de Yeshua. Mas como eu prego a salvação, e prego o que Deus mandou, e o que o Cristo disse, na verdade a gente tem perseguição.
Não é viralizar, não viraliza. Qualquer porcaria hoje viraliza na internet. O cara, ele fica famoso fazendo dancinha, fazendo fofoca. A verdade não viraliza porque o mundo não quer verdade. O mundo quer mentira. O mundo não quer santidade. O mundo não quer justiça. O mundo não quer retidão. Então, quem vai comer dessa comida, quem vai beber dessa água, é só quem Deus ilumina. É só quem Deus está trazendo para ouvir. O mundo não pode nos receber porque não somos do mundo. Porque ou somos luz ou somos trevas. Se todo mundo gosta de nós temos alguma coisa errada. Se todo mundo ouve o que a gente fala, não é a verdade que nós estamos falando. Porque se nem Cafarnaum vendo Cristo pessoalmente, pregando, mudaram, não se arrependeram, como é que eu quero que o mundo se salve ouvindo eu falar? Só vai ouvir a verdade quem é da verdade. E são poucos que são da verdade. Viraliza? Vai viralizar isso? Não vai viralizar. Porque a verdade, ela traz perseguição. A verdade traz espada, traz divisão. Uma pessoa que te ama hoje é só se converter que amanhã te odeia. Uma pessoa que é teu amigo hoje é só você se converter que amanhã deixa de ser o seu amigo. As pessoas se afastam. Por quê? Porque a luz não se dá com as trevas. Se conforme. A verdade é para as pessoas solitárias, pessoas que vão andar sozinhas, peregrinando nesta terra. Não pense que sua família inteira vai querer a verdade, porque não é assim. Nem a família de Cristo seguia ele lá em Nazaré. A Bíblia vai dizer que a família dele, todo mundo viu ele crescer. Ele disse, profeta em sua terra não tem honra. E a Bíblia vai dizer que Cristo não curou muita gente, só um pouquinho de gente, e o povo era incrédulo. Mas ele ia de lugar em lugar pregando, e fora da sua terra as pessoas acreditavam nele. A maioria da família de Yeshua achava que ele era louco por aquilo que ele falava, por aquilo que ele dizia, porque ele afrontava, porque ele apontava o sistema da época e mostrava qual era o pecado deles. Yeshua deixa muito claro que, parafraseando, vocês não gostam de mim? Não gostam do que eu falo? Porque eu mostro o que vocês estão fazendo nas trevas. Porque eu falo o que vocês andam praticando. Por isso vocês me odeiam. E Yeshua deixa muito claro que um verdadeiro servo de Deus não vira estrela nesse mundo caído. Estevão, apedrejado aos 17 anos, por denunciar o pecado do seu próprio povo. E lá no Sinédrio, no Sanhedrin, ele estava diante do Kohen Gadol, e o Kohen disse para ele, é isso mesmo que estão dizendo? Porque Estevão havia sido acusado com falsas acusações. Estevão nem quis se defender. Estevão então narra a história do povo de Israel e aponta qual era o pecado que eles estavam praticando. Eles não suportaram o que Estevão falava, porque Estevão era cheio do Espírito Santo. Eles tamparam os ouvidos e rangeram os dentes contra Estevão, até o apedrejar até a morte. Quem estava lá compartilhando o pecado? Saulo de Tarso. Estevão morreu honrando o nome do Senhor e denunciando o pecado do seu próprio povo. Yeshua falou para os fariseus que viviam em pecado, em hipocrisia. Os fariseus são denunciados pelo nosso Senhor porque tinham vida dupla. Eles eram líderes sacerdotais, líderes do povo, líderes religiosos.
Eles eram. Mas Yeshua falou para ele: vocês são hipócritas. Vocês são ímpios. Vocês são falsos. Vocês só têm aparência. Dentro de vocês há podridão. Vocês são cegos guiando cegos. Palavras do nosso Senhor. O que acontece com Cristo depois do Mateus 23? No 26. Ele está em Peça, 3 capítulos depois. E vai ser crucificado. Nos versículos posteriores. Veja, ele está denunciando os fariseus. Logo depois está sendo preso, crucificado. Por quê? Porque Cristo é a luz do mundo. As trevas odeiam a luz. Por isso se revoltam contra o nosso Senhor, porque Ele é luz. Se o mundo não se revolta contra você, é porque você não brilha nada. Yeshua disse: você não pode botar a luz debaixo da cama. A luz é para iluminar. Yeshua diz: o que eu falo aqui dentro, vocês devem pregar e gritar no telhado. As pessoas precisam ver o seu modo de viver. O que vocês fazem. Luz é isso. É ser exemplo. Mas Yeshua está demonstrando com a sua própria vida o quanto é difícil ser luz nas trevas. A perseguição foi contra a igreja no primeiro século. Por quê? Porque eram autênticos cristãos primitivos. Não cristãos da boca para fora ou apenas um título. Eles eram crentes de verdade. A Bíblia diz que eles viviam em união. Era um por todos e todos por um. Viviam uma vida de santidade. Viviam uma vida reta. Viviam uma vida que Deus aprova. Uma vida de lealdade aos mandamentos e à verdade. Por isso eram perseguidos. Houve grande perseguição sobre a igreja em Jerusalém. Que aí Deus usa esta perseguição para espalhar o evangelho na terra. E entra nesse cenário Paulo de Tarso, o Saulo de Tarso. Ele começa a perseguir a igreja no primeiro século. A igreja se expande, se espalha pelo mundo. Por quê? Porque houve uma perseguição contra os apóstolos. Pedro e João apanharam. Porque os judeus, os fariseus, perseguiam os apóstolos em Jerusalém ao ponto de Gamaliel, neto de Hilel, dar um conselho ao Sinédrio: salte esses homens. Se essa obra não for de Deus, vai se desfazer. Mas se for de Deus, isso vai significar que vocês estão lutando contra Deus. E aí eles saltam Pedro e João, depois de dar uma coça nos dois. E eles saem felizes por ter apanhado em nome do Senhor. Paulo está pregando o evangelho já convertido nas cidades gentílicas. Ele expulsa o demônio de uma moça que estava endemoniada com espírito de adivinhação. O que ele ganha em troca? Prisão. Uma coça. Ele vai preso com Silas e Paulo, meia-noite cantando. E o cárcere treme. E há ali um terremoto, e ali o carcereiro é ganho, aquela família é salva. Mas Paulo recebeu nas costas feridas pelo bem que fez. Se você está no evangelho, que você não quer se doar, que você não quer sofrer, esquece, não é para você. Porque o evangelho é dar.
E muitas das vezes, o que você vai receber não é agradecimentos, não é gratidão. Quanta gente sai pela porta dos fundos? Quanta gente que a gente ensina vai embora sem dizer obrigado? Você alimenta, você nutre, você cuida e de um dia para a noite a pessoa te pisa. Vai se acostumando a ser traído, a ser abandonado. Vai se acostumando a ter do seu lado só pessoas de Deus, porque a maioria vai embora. É a verdade. Alguns acham que o evangelho é para que ela seja feliz, ou que o evangelho veio para te fazer feliz. Você foi chamado para despertar. Quando você desperta, o cenário que você vê é de guerra entre anjos contra demônios. E tu tá no meio dessa guerra. E os demônios estão lutando para ceifar sua vida, te desviar do mal. Você acorda da Matrix. Acabou Nárnia. Agora é o mundo real, lutando para sobreviver. Isso eu digo significa ser salvo. Porque pelo que nós estamos labutando e lutando? Estamos lutando pela vida eterna, que não há dinheiro que pague, não há ouro que pague, não há nenhum tesouro humano que possa pagar a eternidade. Quando tu é despertado, a sua mente é mudada pelo Evangelho, pelo Espírito de Deus, você tem a consciência. Sua consciência é ativada, estava em dormência. Aí agora você enxerga que há um conflito entre o bem e o mal. E que na verdade o diabo é astuto, é malandro. E ele faz tudo para entreter, tudo para enganar, tudo para você não ver a realidade. O diabo não quer que você se preocupe com isso. Por isso o diabo ele quer colocar bandejas para enganar, para entreter, para que as pessoas fiquem distraídas. O mundo capitalista, o mundo de consumo, o mundo de vaidade, o mundo de prazer, é o que o diabo pode oferecer a seres humanos que não sabem o que vão perder se der ouvidos ao diabo. Porque aquilo que Deus tem reservado para os salvos, olho nenhum viu, ouvido não ouviu, o que Deus tem preparado para os fiéis. Por isso o diabo não quer que você entre na vida eterna. Ele quer te tirar do caminho para que você não receba a coroa da vida. E ele luta, e ele trabalha para que você não assista mensagens como essa, para que você fique no TikTok, na Netflix, assistindo as séries que te faz chorar e que te faz feliz. Só que o evangelho da palavra nos faz sentir o peso da responsabilidade, que a cruz é pesada. Eu ainda tenho que andar muito pelo deserto e chegar até o objetivo. O diabo não quer que você saiba disso. Que nós somos um vapor. Por isso que as mensagens em alguns púlpitos é só paz, amor e alegria e autoajuda. Você vai ser feliz, você vai conquistar, você é o cara. Tudo é pra você, você é a cereja do bolo. Tudo para te alegrar. Esses são os falsos profetas, bajuladores que não são homens de falar a verdade porque eles não têm ela. Por isso eles estão enganando as massas que também gostam de ouvir as mentiras. Porque haveria tempos difíceis, disse Paulo, que os homens não suportariam a verdade, como tendo coceira nos ouvidos.
ouviriam mais as fábulas do que a verdade. E o próprio Paulo disse que essas pessoas iam procurar mestres que falem aquilo que elas gostam de ouvir, que elas desejam ouvir, que elas querem ouvir. Por isso nós estamos vendo, hoje os famosos estão virando crente. Eu estou falando ímpios, que nunca se converteram, se intitulam cristãos. Você não é crente. Você é uma fraude. O verdadeiro cristão larga o mundo. Você não largou o mundo e se intitula cristão, você é uma farsa. Se você não largou o mundo, você é do mundo e não pertence a Deus. Você está usando capa. Porque o verdadeiro cristão, o cristão primitivo, é aquele que se despoja do velho homem. É aquele que nasce de novo. É aquele que ama Deus sobre todas as coisas e vai aborrecer a própria vida por Deus. Não é esse evangelho que o cara canta funk, o cara tá lá no mundo bebendo cachaça, vivendo uma vida de prostituição, já casou 10 vezes, ele diz eu sou cristão. Não é não. Você é uma fraude. Você se engana. Amém? O evangelho verdadeiro muda o homem. Você que não largou o mundo, você que vive uma vida de ímpio, você não pode usar o título de cristão, de messiânico. Esse título é para convertidos, pessoas que abandonaram o mundo e vivem a verdade. É duro o discurso, mas é bíblico. Vou colocar aqui para você o que é que os discípulos pregaram quando Yeshua chama eles para serem apóstolos. Eu mostrei aqui no 28, Yeshua já está ressuscitado, o que Yeshua manda eles fazerem, ide, ensinar o que eu vos ensinei, ensine eles a guardar, a praticar. Então Yeshua ensinou aos apóstolos, mas vamos ver o que que os apóstolos aprenderam, né? Vamos ver aqui. Vamos ler. Vamos aqui compartilhar a tela. Eterno abençoe a todos. Peço que você venha compartilhar essa palavra, amém? Veja aqui, está na tela de vocês aqui, o que está em Marcos 6,12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungidos com óleo. Observemos aqui. Aqui, ó. Vaietsu. E saindo, Vaikeru. Falavam. Lashuve. Bitechuvá. E saindo eles, pregavam, anunciavam que retornassem em arrependimento. Observe, uma tradução, linguagem de hoje, corresponde muito bem o que é techuvá. Observe aqui, ó. Techuvá. Techuvá é abandonar o pecado. Observe que 1 João capítulo 3, verso 4, toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive rebeldia contra a Torá, contra a lei. Pois pecado é transgressão da lei. Então, se ele mandou voltar, abandonar o pecado, o que Yeshua está querendo dizer? Os apóstolos, parem de transgredir a lei de Deus. Voltem a obedecer os mandamentos. Literalmente é isso. Tá ok? Se pecado é transgredir a lei, parar de pecar é parar de transgredir a lei.
Você não precisa ser tão inteligente para entender isso. Observou? Observou? Aqui, ó. Techuvá. Techuvá. Aqui tem uma preposição beit em arrependimento, tá? Então, quer dizer, abandone o pecado. Se você pega o verso 7 de Marcos, do capítulo 6, chamou Yeshua os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando autoridade sobre espíritos imundos. Ordenou que nada levasse para o caminho exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fosse calçado de sandálias e não usassem 2 túnicas. Recomendou-lhes, quando entrares em alguma casa, permanecer ali até vos retirares do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudiu o pó dos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, pregavam que o povo abandonasse o pecado. Está aqui, palavra de Deus. Está aqui. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Se você não concorda com isso, você não concorda com a palavra, não é comigo não. Eu estou muito seguro do que eu falo. Para mim é fácil pregar. Primeiro que tem inspiração divina. Tem o dom de Deus. Tem o Deus comigo. Tem uma verdade. É muito fácil desmontar dogmas e falácias. Só usando a Bíblia. Agora diga que eu estou errado em falar para o povo parar de pecar. Cadê o sabichão aí de Harvard? PhD, que vai dizer que não é o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo que está na Bíblia. Os apóstolos começaram a pregar abandone o pecado. Que bonito, é ou não é? Primeiro sermão de Pedro, em Atos. Arrependei-vos. Primeiro sermão de Paulo, em Atenas. Arrependei-vos. Aí eu pergunto, e você prega o quê? Você prega o quê, meu filho? O que você prega? Capítulo 4 de Mateus. Ouvindo, porém, Yeshua que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Verso 17. Daí por diante passou Yeshua a pregar e dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Abandone o pecado. Toda vez que você vê arrependei-vos, abandone o pecado. Metanoia, techuvá. Abandone o pecado. Yeshua começou a pregar, abandone o pecado. Aí ele chama 12 e manda pregar, eles pregam o quê? Abandone o pecado. Paulo, João, vamos começar com Pedro primeiro. Tá? Aí Pedro disse o quê? O que Pedro disse? Aqui, ó. No capítulo 2, discurso de Pedro. Pedro vai pregar no primeiro sermão, no seu discurso, lá em Atos, descida do Espírito Santo, dom de línguas. Aí Pedro começa a falar. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso, atentai nas minhas palavras. Pedro está falando: esses homens não estão embriagados como vides pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, mas o que ocorre foi o que foi dito pelo profeta. E aí o profeta Joel, ele vai dizer: varões israelitas, atendei essas palavras. Verso 22. Yeshua Hanot Siri, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. E ele começa a pregar. E vai anunciando. Verso 37.
Ouvindo eles essas coisas, a pregação de Pedro, disseram: o que faremos, irmãos? Verso 38, a resposta de Pedro. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach para a remissão dos pecados. Aqui, perdão dos pecados, porque eles são transgressores, tem que se arrepender, e arrependimento é abandonar o pecado, e então eles descem as águas para o pecado que eles tinham praticado, sejam perdoados. Está aqui. Eu te pergunto, o que você prega? Yeshua pregou, abandone o pecado. Os 12 lá atrás ainda pregaram, abandone o pecado. Pedro agora está dizendo, abandone o pecado. Aí você pode ir lá em Atos 17, com o Shaul Hachali, agora o Paulus. E Paulo vai falar em Atenas. E aqui no 30, 17:30. Ora, não levou Deus em conta o tempo de ignorância, mas notifica a todos os homens que todas as partes abandonem o pecado. Pronto. Porque ali eles eram o que? Idólatras. Paulo está pregando contra a idolatria dos gentios. A Deus não levou o tempo que vocês estavam transgredindo as leis dele. Mas agora ele te chama a obedecê-las. Parafraseando, interpretando, aqui é isso. Porque a vontade de Deus é expressa pelaquilo que ele disse que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer. Não terás outros deuses diante de mim. Quando ele diz não terás outros deuses e você tem, você se torna um transgressor da palavra que Deus disse. Porque toda a palavra que Deus disse é ensino. Em hebraico a palavra ensino é instrução, é Torá, é traduzido para o grego nomon, que é lei. O problema está na tradução. Então tudo que Deus disse é a palavra dele, é o ensino que ele quer que a humanidade viva. A partir do momento que a humanidade, que um homem não vive o que Deus manda e faz o contrário do que ele disse, se chama transgressão da sua palavra. E nós chamamos de pecado. E é o que a Bíblia ensina. Se você não obedece a Deus, você está em transgressão à sua vontade. E aqui que está. Deus te chama para arrependimento, significa abandone essa vida que você está vivendo de pecado. Largue o adultério, largue a idolatria, largue a sensualidade. E ele chama o homem para uma mudança, uma conversão. Você muda o seu jeito de ser, de viver e de agir. Sem santidade, sem separação. Kadosh, hagios, separar. Temos que ser diferente do mundo. Você se veste igual ao mundo? Eu passo pela rua e eu fico abismado. Ela tem umas roupas toda rasgada. A pessoa parece que tá... toda rasgada a roupa. Isso é moda mundana. Aí você é crente, primeira coisa que você faz é ir lá e comprar uma roupa rasgada. Você tá entendendo? Até no se vestir você tem que ser diferente. Mas eu sou cristão. Não, você se intitula, filho. Você está se enganando. Cristão é quem é igual a Yeshua, anda. Mas ninguém pode ser igual ao Cristo. Yeshua disse assim: quem quer vir depois de mim, pegue a sua cruz e siga-me. Ele falou isso de verdade ou não? Sim. Tá. Ele foi morto crucificado, sim ou não? Sim. Pedro também. Estevão foi morto, Paulo foi morto, Tiago foi morto, só João morreu de morte natural porque tinha promessa. Aí você não quer passar nada e diz que Cristo passou para você não passar. Que evangelho que você aprendeu, irmão? Pedro foi crucificado, meu filho. Te pregaram um evangelho falso, que você não precisa fazer nada, porque o da Bíblia diz:
Pega a sua cruz, meu camarada, e vem. Cruz, no contexto histórico, é um instrumento de execução romana. Cristo está chamando pessoas para morrerem junto com ele. Mas você é a cereja do bolo, que não pode mudar uma roupa. Aí o irmão Felipe pega muito pesado. Não, você que não é crente. Não é que eu pego pesado. Você não quer o evangelho. Você quer Matrix. Você quer Nárnia. Você quer mundo. Pode ser que você viva igual Abraão e não passe, vamos dizer assim, uma perseguição que você precise morrer. Daniel morreu velho, mas não foi por falta de oportunidades que a morte veio e Deus foi jogado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias na fornalha, mas não era vontade de Deus que eles morressem. Mas Isaías foi morto. Segundo a tradição, cortado no meio. Sim. Levantaram ele com as pernas abertas, de cabeça para baixo, e serraram ele no meio. Jeremias morreu a pedrada no Egito. Yeshua, quando entra em Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Dos 12, um não foi morto. Até a história conta que Timóteo foi morto. Tiago, irmão do Senhor, foi morto pela mão dos fariseus. E você não quer mudar uma roupa. Seu problema é que seu cabelo não pode ficar branco. Você não tem vergonha, não? Você nunca leu a Bíblia, não entendeu o Evangelho e o preço que o Evangelho nos traz. Você gosta de se enganar. Agora, pode ser que Deus nos dê uma vida tranquila. Vivemos ainda num país livre, que não seja preciso a gente morrer. Pelo Evangelho, isso não significa que não teremos provas. Teremos provas. Mas pode ser que aqui não chegue a perseguição que há em outros países onde o evangelho é proibido. Mas pode ser que chegue em algum momento, se não for na nossa geração, a dos nossos filhos, se tiver mundo. Mas a gente está a um passo da grande tribulação e a gente não pode garantir nada. Porque hoje nós vivemos, amanhã não sabemos. Agora, quando o anticristo vier, aquele endemoniado, ele vai perseguir os crentes. Ele não vai perseguir ímpio. Ele vai perseguir santos. Ele vai perseguir gente honesta, gente justa. Pessoas que temem a Deus. É isso que o diabo persegue. Lá no Apocalipse, antes do diabo ser lançado no fogo, a Bíblia diz que o diabo, com Gog e Magog, vem contra o arraial dos santos. O diabo persegue homens honestos, homens íntegros. O diabo quer tirar do caminho, quer desviar, é o Noé, é um Abraão, é um Isaac. O diabo quer desviar homens retos, homens que temem a Deus. O diabo não quer saber de quem já está perdido. Por isso, lá no Apocalipse, os ímpios já estão marcados com a marca da besta. E o diabo vai perseguir quem? Quem não tem a marca. E você tem que se sentir um privilegiado de ser perseguido pelas trevas. Porque esse é o sinal que você é crente. Levanta a sua cabeça, tema só a Deus. E não olhe para trás e agradeça a Deus pela perseguição, pela luta, pela prova, glorifique o Senhor. Agora, aos que vivem no muro, aos que apenas se titulam cristãos, e alguns vão dizer que eu estou exagerando.
Não. Você que é cego, meu filho. Eu não estou exagerando. Tá tudo na Bíblia. Você que não quer enxergar. Mas no final, quem vai receber a coroa da vida? Vai ser salvo? Vai desfrutar do mundo vindouro? Os covardes, os fracos, que não lutaram, que não se envolveram, que não amaram a Deus, que não choraram, vão receber o quê? O que lhes cabe. Por isso sempre é uma coisa individual. Servir a Deus, você decide. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Está na tua mão a decisão. Só que eu posso ver na Bíblia que servir a Deus não é uma tarefa fácil. Amém? Um abraço a todos. A Hakadosh Baruch Hu abençoe a vida de todos vocês. Haja saúde para todos. Nosso Pai ilumine a todos. Saúde, irmãos. Louvado é o nome daquele que vive para todos sempre. Amém.